o Supremo tem que ter, até por disposição constitucional, reserva. O Supremo não pode sair atirando. Até quando alguns ministros saem, o que se nota e o que se fala nas faculdades, entre os operadores de direito, é que esse reação de magistrado, evidentemente, gera, e se usa essa expressão, aspas, um barraco. E juiz, tribunais não podem entrar em barracos. Então, a imagem do tribunal deve ser preservada. Se deve deixar o Bolsonaro falar sozinho, porque, evidentemente, ele se desmoraliza com a falta de argumentos, com as mentiras. Alguém deve falar pelo judiciário, e quem fala pelo judiciário é o seu presidente. Então, não se pode, e espera-se que o Supremo, nessa queda de braço, mantenha reserva, mantenha prudência e fale unicamente pelo seu presidente, porque o presidente é o que representa o tribunal e os demais ministros. Agora, professor Mairovitch, até o Josias estava falando, né, da forma de reverter isso, porque essa é uma decisão de um ministro do Supremo. Quais são os caminhos para reverter isso? E aí, a pergunta bem direta também, professor Mairovitch, qual foram os crimes cometidos por esses dois parlamentares? Quais são as gravidades desses crimes? Bom, vamos por parte. E o Josias tocou num ponto, e eu quero ressaltar, porque foi dentro de um raciocínio. Ele colocou uma questão muito importante, que significa aquele que dá a liminar e coloca a decisão liminar na gaveta. Até o próprio ministro Fux, no caso de auxílio moradia para magistrados, deu uma liminar, dando auxílio moradia para todo mundo, inclusive aqueles que são casados e que só têm um domicílio, e enfiou na gaveta. E ele, até hoje, ele é criticado, e isso vem sempre à baila quando acontece algum fato extraordinário. Então, o que dá a liminar e colocar na gaveta é algo muito, mas muito perigoso. Por quê? Porque se coloca na gaveta para não submeter a decisão para um colegiado e essa decisão ser revertida. E esse tipo de decisão na gaveta vira o quê? Aliás, já virou discurso de campanha política do Bolsonaro. Então, esse é o perigo, é essa a situação que a gente está vendo. Então, o Supremo tem que usar o seu regimento interno pelo seu presidente para, se o Nunes Marques colocar isso na gaveta, tomar uma medida requisitória, drástica até. Esse é o ponto, Fabiola. A segunda questão que você coloca é sobre crimes que eles cometeram, né, Mairovitch? Porque a gente fica ouvindo, né, aí falar, que nem agora mesmo tem um monte de gente falando que porque a imprensa e quer ficar defendendo e quer ficar acusando, tem que ter liberdade de expressão, sempre cai nessa história da liberdade de expressão. E é muito curioso, né, porque ficam acusando a gente, Josias, como se os jornalistas não quisessem liberdade de expressão, que é o que a gente mais defende, é a base da nossa profissão, que é a liberdade de expressão, né? E fica todo mundo confuso nessa história. Então, a pergunta é essa, quais foram os crimes cometidos por esses dois parlamentares? Bom, eles foram condenados, esse de Franceschini, e que foi o primeiro caso de espalhar mentiras, inverdades. Então, a liberdade de expressão não é liberdade para mentir, para enganar. A justiça eleitoral tem um papel de estabelecer aquilo que se diz em latim da par condicio, quer dizer, a igualdade entre os concorrentes. Então, se alguém começa a botar mentiras e a prejudicar um outro concorrente ou pré-concorrente, evidentemente a justiça eleitoral tem de intervir,
para estabelecer um princípio republicano, que é a espinha dorsal do princípio republicano, que é a igualdade. E no caso eleitoral, o que acontece? Existe o que? Os concorrentes, os pretendentes. Então, esse crime de difusão de notícia falsa está previsto no Código Eleitoral, é típico porque representa abuso e abuso doloso, abuso intencional, Fabio.